O que aconteceria se, em vez de começar seu dia pedindo a Deus que impeça o desastre, você começasse o dia decretando o seu sucesso? Existe uma forma de orar que a maioria desconhece. Não é sobre pedir, é sobre alinhar. Nos próximos minutos, vou lhe entregar a chave de uma oração matinal que transforma a ansiedade em autoridade e medo em prosperidade. Uma oração que não espera resposta, porque ela mesma é a resposta. Você vai entender por que décadas de orações frustrantes nunca trouxeram a paz financeira que você merece. E mais importante, você vai descobrir o que os grandes mestres espirituais e os arquitetos da riqueza sempre souberam: que existe uma linguagem secreta entre você e o divino, uma linguagem que não suplica, mas que comanda, uma linguagem que não pede proteção, mas que ativa a blindagem. Prepare-se, porque o que você está prestes a aprender não é uma técnica, é uma lei. A verdade é que a maioria das pessoas acorda todos os dias rezando errado. Elas rezam a partir do medo. Elas rezam como mendigos espirituais, pedindo migalhas de proteção contra um mundo que parece hostil e caótico. E a cada manhã, ao abrir os olhos, a primeira sensação não é de poder, mas de ansiedade. Não é de certeza, mas de dúvida. O coração acelera antes mesmo do café. A mente já está calculando os riscos, prevendo os desastres, esperando o pior. E então vem a oração desesperada: Deus, me ajuda hoje, protege minha família, faz as coisas darem certo. Mas no fundo, há uma pergunta silenciosa que corrói a alma: e se ele não ouvir? E se eu não for digno? E se esse for mais um dia de luta sem vitória? Essa é a oração da escassez. E ela atrai exatamente aquilo que você teme. Mas e se eu te dissesse que existe uma oração diferente? Uma oração que não pede, mas decreta. Uma oração que não espera, mas cria. Uma oração que transforma você em segundos, de vítima em arquiteto do seu próprio dia. Essa oração existe, ela está escondida nas páginas da Bíblia e foi decodificada pelos maiores estudiosos da mente humana. Napoleon Hill chamou isso de autossugestão aplicada. A Bíblia chama de fé viva, eu chamo de o decreto matinal. E quando você aprende a usá-la, a ansiedade que te acorda às 5 da manhã se transforma em autoridade absoluta. O medo do futuro se dissolve na certeza do sucesso inevitável. Porque você não estará mais pedindo ao universo que te proteja. Você estará alinhando sua mente subconsciente à frequência da abundância divina. E quando isso acontece, a prosperidade não é mais uma esperança distante. Ela se torna a sua realidade programada. Imagine a sensação de acordar às 5 da manhã. O som do despertador corta o silêncio como uma lâmina. Você abre os olhos, mas seu corpo ainda está pesado, preso entre o cansaço e a obrigação. E antes mesmo de colocar os pés no chão, antes mesmo de tomar o primeiro gole de água, a ansiedade já está lá, instalada no peito como um peso invisível. Seu coração acelera sem motivo aparente, sua mente dispara, correndo para o futuro, antecipando problemas que ainda nem existem. As contas que vencem no fim do mês, a prestação do carro, a saúde que parece mais frágil a cada ano, o trabalho que consome sua energia, mas nunca parece suficiente para te dar segurança real. E então você respira fundo, tentando acalmar esse turbilhão interno, e faz o que sempre fez. Você reza, mas essa oração, ela sai rápida demais, ansiosa demais. É mais uma negociação desesperada do que uma conversa com o divino. Você conhece aquele peso no peito quando percebe que, apesar de toda a sua fé, apesar de todas as orações, a sensação de insegurança nunca vai embora completamente. É aquele pensamento silencioso que diz: eu faço tudo certo, eu trabalho duro, eu acredito em Deus. Então por que ainda acordo com medo? Porque a prosperidade parece tão distante? Porque sinto que estou sempre um passo atrás, sempre correndo atrás, sempre dependendo de um milagre externo para sobreviver? Essa é a frustração mais profunda de quem tem fé, mas não vê resultados tangíveis. Você não é preguiçoso. Você não é ingrato, você não abandonou Deus, mas parece que Deus, de alguma forma, te esqueceu. E essa sensação é devastadora, porque se nem a fé está funcionando, o que resta? Se você já faz tudo o que te ensinaram a fazer e ainda assim a paz financeira não chega, onde está o erro? A verdade dolorosa é que você foi ensinado a orar como um pedinte. Desde criança, aprendeu que oração é pedir. Pedir ajuda, pedir proteção, pedir que Deus afaste o mal, que impeça a tragédia, que traga um pouco de sorte naquele dia difícil. E cada oração carrega consigo uma energia de desespero disfarçada de humildade. Senhor, eu preciso... Deus, me socorre. Pai, não deixa que aconteça o pior. Essas palavras saem da sua boca todas as manhãs,
e você acredita que está fazendo o certo. Você acredita que está sendo devoto, humilde, confiante, mas no fundo da sua alma há uma dúvida corrosiva, porque se você realmente confiasse, se você realmente tivesse certeza da proteção divina, por que acordaria com medo? Por que seu estômago se reviraria ao pensar no futuro? Por que você sentiria aquela urgência constante de se proteger contra o mundo? Eu vou te dizer o que ninguém te disse. Essa oração que você faz todos os dias, essa oração de pedir e suplicar, não está alinhada com a lei da fé. Ela está alinhada com a lei do medo. E a lei do medo atrai escassez. Sempre. Sem exceção. Porque quando você acorda e a primeira coisa que faz é pedir proteção, você está dizendo ao seu subconsciente: eu estou vulnerável, eu estou em perigo, eu preciso ser salvo. E o subconsciente, que não distingue entre realidade e imaginação, entre verdade e crença, aceita essa programação como um fato. Ele começa a trabalhar para confirmar essa crença. Ele te mantém em estado de alerta. Ele te faz enxergar ameaças onde não existem. Ele te prende em um ciclo de ansiedade que se auto-perpetua. Você reza pedindo paz, mas sua própria oração está plantando sementes de inquietação na terra fértil da sua mente. E não é só isso. A oração da escassez também te coloca em uma posição de passividade espiritual. Você entrega o controle do seu dia, da sua vida, da sua prosperidade para uma força externa, esperando que ela decida te favorecer. É como se você estivesse sentado em uma sala escura, esperando que alguém do lado de fora tenha piedade e acenda a luz. Mas a verdade que os mestres espirituais e os grandes estudiosos da mente sempre souberam é esta: o interruptor está do seu lado da parede. Você tem o poder de acender a luz. Você tem a autoridade de decretar a luz. Mas enquanto você continuar rezando como um pedinte, enquanto continuar esperando que Deus faça por você aquilo que Ele já te deu o poder de fazer através da fé aplicada, você permanecerá na escuridão da ansiedade e da escassez. Você já sentiu isso, não é? Aquela sensação de estar fazendo tudo certo, mas nada muda. Você vai à igreja, você lê a Bíblia, você paga seus dízimos, você é uma pessoa boa, honesta, trabalhadora. Mas quando olha para a sua vida financeira, para a segurança do seu futuro, para a paz que deveria sentir ao acordar, o que você vê é ausência. Ausência de abundância, ausência de certeza, ausência de proteção real. E então vem aquela pergunta perigosa, aquela que você mal ousa formular em palavras, mas que queima no fundo do peito. Será que Deus realmente se importa comigo? Será que eu estou fazendo algo errado? Será que eu simplesmente não sou digno de prosperidade? Essa é a dor mais profunda. Não é só a falta de dinheiro, é a sensação de abandono espiritual. É o medo de que, apesar de toda a sua fé, você esteja sozinho nessa jornada. Mas deixe-me te dizer algo agora, algo que vai mudar tudo se você realmente ouvir. Você não foi esquecido. Deus não te abandonou. A prosperidade não está te evitando. O que está acontecendo é que você está usando a ferramenta errada. Você está tentando construir um castelo com uma colher. Você está tentando acender um fogo com pedras molhadas. A oração que você aprendeu, a oração do pedinte, é uma ferramenta de sobrevivência, não de criação. Ela foi projetada para te manter seguro no mínimo, não para te elevar ao máximo. E enquanto você continuar usando essa oração, você continuará recebendo resultados de sobrevivência, segurança mínima, paz temporária, provisões suficientes para não morrer de fome, mas nunca o bastante para você prosperar de verdade, porque a oração da escassez atrai a realidade da escassez. Essa é a lei, e a lei não mente. A boa notícia, a notícia que pode transformar sua vida a partir de amanhã, é que existe outra forma de orar, uma forma que não pede, mas decreta, uma forma que não suplica, mas alinha, uma forma que não espera milagres externos, mas ativa o milagre interno da fé aplicada. Essa oração existe, ela sempre existiu. Ela está escrita nas entrelinhas da Bíblia, ela foi redescoberta e sistematizada por Napoleon Hill. Ela é praticada silenciosamente, pelos poucos que prosperam enquanto outros apenas sobrevivem. E nos próximos minutos, eu vou te entregar essa oração, não como uma fórmula mágica, mas como uma lei espiritual. Uma lei que, quando aplicada corretamente, transforma a ansiedade em autoridade, medo em poder, escassez em abundância inevitável. Porque a verdade é simples. Minha oração não é um pedido, é um decreto. Agora preciso que você entenda algo fundamental. O que você aprendeu sobre oração
não está completamente errado, mas está incompleto, perigosamente incompleto. Durante séculos, fomos ensinados que a humildade espiritual significa se colocar em uma posição de inferioridade diante de Deus, que orar é sinônimo de pedir, que fé é sinônimo de esperar, que prosperidade é uma bênção rara, concedida apenas aos escolhidos, aqueles que tiveram a sorte de receber a graça divina. Essa mentalidade criou gerações inteiras de pessoas devotas, mas financeiramente aprisionadas. Pessoas que trabalham até a exaustão, que rezam com fervor, mas que nunca quebram o teto invisível da escassez. E o motivo não é falta de fé. O motivo é que a fé delas está sendo direcionada para o lugar errado. Elas estão usando a fé para pedir proteção contra o mal, quando deveriam estar usando a fé para decretar a manifestação do bem. Essa é a diferença entre sobreviver e prosperar. A oração da escassez, aquela que você pratica sem perceber, opera a partir de uma premissa falsa. Ela assume que Deus precisa ser convencido, que você precisa ser eloquente o suficiente, humilde o suficiente, sofredor o suficiente para merecer a atenção divina. Ela trata a prosperidade como um prêmio raro, uma exceção à regra, algo que apenas alguns poucos sortudos ou especialmente santos alcançam. Mas isso contradiz frontalmente o que está escrito na Bíblia. Em Provérbios 23, versículo 7, está claramente dito: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Isso não é uma sugestão, isso não é uma metáfora poética, isso é uma lei espiritual tão precisa quanto a lei da gravidade. Você se torna aquilo que você imagina consistentemente em sua alma. Se você imagina escassez, se você acorda todos os dias imaginando desastres e pedindo proteção contra eles, você está programando sua alma para a frequência da escassez. Que a realidade responde de acordo. O verdadeiro inimigo não é o mundo lá fora. Não são as crises econômicas, não é a falta de oportunidades, não é a concorrência, não é o destino cruel. O verdadeiro inimigo é a oração passiva, é a mentalidade de vítima espiritual disfarçada de humildade religiosa. Você foi treinado a acreditar que sua função é pedir, e a função de Deus é decidir se você merece ou não. Mas essa não é a verdade que os mestres espirituais ensinaram. Napoleon Hill, depois de estudar os 500 homens mais prósperos de sua época, descobriu que todos eles tinham uma coisa em comum. Eles não pediam sucesso, eles decretavam sucesso. Eles não esperavam que a vida fosse generosa com eles. Eles usavam o poder da autossugestão para programar suas mentes subconscientes a atrair, criar e manifestar abundância. E quando Hill comparou essa descoberta com os ensinamentos bíblicos, ele percebeu que não havia contradição, havia confirmação. A Bíblia e a ciência da mente estavam dizendo a mesma coisa. Você cria sua realidade com a palavra falada e a imagem mantida em sua alma. A Bíblia não é um livro de pedidos, é um livro de leis. Leis espirituais tão precisas e imutáveis quanto as leis da física. E uma das leis mais poderosas, mais transformadoras, mais negligenciadas por aqueles que buscam prosperidade, está escrita em Hebreus 11, versículo 1. Ouça com atenção, porque esta é a chave que você está procurando. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Leia novamente. A fé não é esperança vaga, não é desejo tímido, não é pedido ansioso. A fé é certeza, certeza absoluta. É a prova, a evidência interna de algo que ainda não se manifestou no mundo físico. Quando você entende isso, quando você realmente absorve o peso dessa revelação, tudo muda. Porque isso significa que a fé verdadeira não pede a Deus que mude suas circunstâncias. A fé verdadeira cria a realidade interna da vitória, antes que a vitória externa se manifeste. E é essa realidade interna, essa certeza inabalável, que atrai e materializa a prosperidade. Décadas depois que essas palavras foram escritas, Napoleon Hill dedicou 20 anos de sua vida a decodificar o segredo do sucesso dos grandes magnatas da América. E o que ele descobriu? Que todos eles, conscientemente ou não, aplicavam essa mesma lei. Hill chamou isso de o princípio da autossugestão com fé aplicada. Ele percebeu que os homens prósperos não esperavam que as oportunidades batessem à porta. Eles não rezavam pedindo sorte ou proteção divina contra o fracasso. Em vez disso, eles programavam suas mentes subconscientes com declarações precisas e emocionalmente carregadas do que desejavam manifestar. Eles falavam para si mesmos diariamente, com convicção absoluta: eu sou próspero, o sucesso é inevitável, a abundância flui através de mim. E suas mentes subconscientes
incapazes de distinguir entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada, começavam a reorganizar seus pensamentos, suas ações, suas decisões, para tornar essas declarações uma realidade. Hill estava descrevendo a mesma lei que a Bíblia já havia revelado séculos antes. Ele apenas traduziu a linguagem espiritual para a linguagem da mente. E agora, aqui está a fusão sagrada. A oração matinal mais poderosa que você pode fazer não é uma súplica, é um decreto consciente. É a aplicação deliberada da lei da fé, descrita em Hebreus, combinada com o princípio da autossugestão de Hill. É você usando a palavra falada, todas as manhãs, para imaginar em sua alma aquilo que você deseja manifestar, não como um desejo distante, mas como uma certeza presente, não como uma possibilidade, mas como um fato espiritual que está apenas aguardando sua materialização física. Quando você faz isso, quando você para de pedir e começa a decretar, algo extraordinário acontece. Sua mente subconsciente é reprogramada, sua frequência vibracional muda, a ansiedade que te acordava às 5 da manhã se dissolve, porque você não está mais operando a partir do medo do que pode dar errado. Você está operando a partir da certeza absoluta do que vai dar certo. E essa certeza, essa fé aplicada, é a proteção divina que você sempre buscou. Porque quando você realmente sabe no fundo da sua alma que a prosperidade é inevitável, nada pode te deter. Agora vou te entregar o decreto matinal, não como uma receita mágica, mas como uma estrutura sagrada baseada em leis espirituais comprovadas. Este decreto tem 3 passos, 3 movimentos conscientes que, quando executados todas as manhãs, transformam sua mente de um receptor passivo de circunstâncias em um criador ativo de realidade. O primeiro passo é o alinhamento através da gratidão. Mas preste atenção, não é a gratidão vaga e automática que você aprendeu a recitar. Não é agradecer pelo dia, pela comida, pela família, de forma mecânica e sem emoção. Essa gratidão genérica não muda nada. O que muda tudo é a gratidão focada. É agradecer pelas vitórias que ainda não se materializaram. É sentir no presente a emoção da abundância futura como se ela já fosse real. Napoleon Hill chamou isso de o ponto de partida de toda realização. Porque quando você consegue sentir gratidão genuína por algo que ainda não aconteceu, você está enviando ao seu subconsciente a mensagem mais poderosa possível. Isso já é meu. Imagine acordar amanhã e, antes mesmo de sair da cama, antes que a ansiedade tenha tempo de se instalar, você fecha os olhos e diz em voz alta: eu sou grato pela abundância que flui para minha vida neste exato momento. Eu sou grato pela prosperidade que já está a caminho. Eu sou grato pela proteção divina que me cerca e pela paz financeira que é minha por direito espiritual. Sinta a diferença. Essas palavras não estão pedindo que algo aconteça. Elas estão afirmando que já está acontecendo. E quando você fala isso com convicção, quando você permite que a emoção da gratidão preencha seu peito, algo extraordinário ocorre no nível subconsciente. Sua mente para de buscar evidências de escassez e começa a buscar evidências de abundância. Você para de enxergar ameaças e começa a enxergar oportunidades. Sua frequência vibracional muda. Você sai da frequência do medo e entra na frequência da prosperidade. E a lei espiritual é clara. Você atrai aquilo com o que você está em ressonância. Esse primeiro passo, o alinhamento através da gratidão focada, é o termostato do seu dia, não o termômetro. Um termômetro apenas mede a temperatura do ambiente. Ele reage, ele é passivo, mas um termostato define a temperatura, ele cria, ele é ativo. A maioria das pessoas acorda e mede o ambiente ao seu redor. Verifica as notícias, olha a conta bancária, sente a pressão das responsabilidades e então reage com medo, com ansiedade, com orações desesperadas pedindo que Deus conserte a temperatura ruim do dia. Mas você, a partir de agora, vai ser diferente. Você vai acordar e definir a temperatura. Você vai decretar que hoje é um dia de abundância, independentemente do que o mundo externo esteja mostrando, porque você entende que o mundo externo é sempre um reflexo atrasado do seu mundo interno. Mude o interno primeiro e o externo não terá escolha a não ser seguir. Agora vem o segundo passo, e este é o coração do decreto matinal. É o que Napoleon Hill chamou de propósito principal definido, aplicado à esfera espiritual. Em vez de orar dizendo: Deus me ajude a pagar as contas, Senhor, arruma um jeito de resolver minha situação financeira, você vai decretar sua identidade verdadeira. Você vai falar em voz alta:
com toda a convicção da sua alma. Eu sou a expressão da abundância divina. A prosperidade flui para mim e através de mim sem esforço e sem resistência. Meu sucesso não é uma possibilidade, é uma inevitabilidade. Eu sou um canal aberto para a riqueza do universo e tudo o que preciso vem até mim no momento perfeito. Ouça essas palavras. Sinta o poder delas. Você não está pedindo, você está declarando, você está assumindo a identidade de alguém que já é próspero, que já está protegido, que já venceu. E a Bíblia confirma isso em Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Você está criando seu mundo com sua palavra. Este segundo passo é onde a maioria falha, porque declarar sua prosperidade quando a conta bancária está vazia, quando as contas estão vencendo, quando o mundo ao seu redor está gritando escassez, parece loucura, parece mentira, parece ilusão. E é exatamente aí que a fé entra. Lembre-se da definição de Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé verdadeira não espera ver para acreditar. Ela acredita para ver. Ela cria a certeza interna primeiro, mesmo quando não há evidência externa. E quando você mantém essa certeza, quando você repete esse decreto todos os dias com emoção genuína, seu subconsciente começa a aceitar isso como verdade. Ele para de lutar contra você. Ele para de sabotar seus esforços. Ele começa a trabalhar a seu favor, guiando suas decisões, abrindo seus olhos para oportunidades, reorganizando sua energia para atrair as pessoas e as circunstâncias que confirmam o decreto. Pense na sua mente subconsciente como um solo fértil. Ela não julga as sementes que você planta, ela simplesmente as faz crescer. Se você planta sementes de escassez todos os dias através das suas orações de medo, seu subconsciente vai cultivar uma colheita de escassez. Mas se você planta sementes de abundância através dos seus decretos de fé, ele vai cultivar uma colheita de abundância. A lei é imparcial. A lei não tem favoritos. A lei simplesmente responde ao que você alimenta nela. E o decreto matinal é a forma mais poderosa de alimentar seu subconsciente com as sementes corretas. Porque você está fazendo isso no momento mais importante do dia, os primeiros minutos após acordar, quando sua mente consciente ainda está vulnerável, quando as barreiras lógicas ainda não se ergueram, quando o subconsciente está mais receptivo à programação. Esses minutos são sagrados. Use-os sabiamente. E aqui está um segredo que poucos entendem. Quando você decreta, eu sou a expressão da abundância divina, você não está mentindo, você não está fingindo, você está alinhando sua consciência com uma verdade espiritual que sempre foi real, mas que estava bloqueada pela sua própria crença na escassez. A abundância de Deus não é limitada. Ela não precisa ser dividida entre bilhões de pessoas, de forma que alguns recebam mais e outros menos. A abundância divina é infinita, e você, como filho espiritual do Criador, tem acesso total a essa abundância. O único bloqueio sempre foi a sua própria mente, suas próprias crenças limitantes, suas próprias orações de escassez. O decreto matinal remove esse bloqueio. Ele abre o canal. Ele restaura sua conexão consciente com a fonte ilimitada. E quando o canal está aberto, a prosperidade não é mais algo que você precisa perseguir. Ela flui naturalmente em sua direção. Agora, o terceiro passo do decreto matinal, a blindagem através da fé aplicada. Este é o passo que muitos negligenciam, mas é absolutamente crucial, porque não basta decretar prosperidade. Você precisa blindar sua mente contra a dúvida, contra a ansiedade, contra as vozes externas que vão tentar te convencer de que você está sendo iludido. E a blindagem não vem de uma oração pedindo proteção divina contra o mal. A blindagem é o resultado natural da fé aplicada. Quando você decreta seu sucesso todas as manhãs e permite que a emoção da vitória preencha seu corpo, você cria uma armadura interna de certeza. Essa certeza repele a dúvida, assim como um escudo repele uma flecha. Napoleon Hill descobriu que os homens prósperos faziam isso instintivamente. Eles misturavam fé com emoção. Eles não apenas diziam, eu vou ter sucesso, eles sentiam o sucesso. Eles visualizavam a vitória com tanta intensidade que seus corpos respondiam fisicamente. Então, após decretar sua identidade de abundância no segundo passo, você vai fechar os olhos e visualizar seu dia. Mas não qualquer visualização. Você vai visualizar seu dia transcorrendo com perfeição divina. Você vai se ver caminhando com calma,
com confiança, com a certeza de quem já sabe o resultado. Você vai imaginar as conversas fluindo facilmente, as decisões sendo tomadas com clareza, as oportunidades aparecendo no momento certo, o dinheiro chegando de formas esperadas e inesperadas. E enquanto visualiza, você vai permitir que a emoção da gratidão e da vitória preencha todo o seu ser. Você vai sentir no presente a paz que vem de saber que está protegido, que está guiado, que está próspero. Essa emoção é a chave, porque a emoção é a linguagem que o subconsciente entende. Palavras sem emoção são apenas ruído, mas palavras carregadas de emoção genuína são comandos diretos para o subconsciente. E quando você faz isso, quando você mistura o decreto verbal com a visualização emocional, você ativa o que a Bíblia chama de proteção divina. Mas entenda, essa proteção não é um anjo externo que desce para te salvar dos perigos. Essa proteção é a sua própria fé manifestada como um campo de energia ao seu redor. É a certeza interna tão forte que ela dissolve as circunstâncias negativas antes que elas possam te atingir. É como caminhar através de uma tempestade e permanecer seco. Não porque a chuva parou, mas porque você está envolto em uma bolha invisível de certeza que repele a tempestade. Essa é a verdadeira blindagem. Essa é a verdadeira proteção. E ela não pode ser concedida por ninguém de fora. Ela só pode ser ativada por você, de dentro, através da aplicação consistente da fé. Pense nisso. O que realmente te machuca no dia a dia não são os eventos externos, é a sua reação a eles. É a ansiedade que você sente quando recebe uma notícia ruim. É o medo que te paralisa quando enfrenta um desafio. É a dúvida que corrói sua confiança quando as coisas não saem como planejado. Mas quando você começa o dia com o decreto matinal, quando você já programou sua mente para a certeza da vitória, esses eventos perdem o poder sobre você. Você os vê pelo que realmente são: ondulações temporárias na superfície de um oceano profundo e calmo. Eles não te derrubam porque você está ancorado na fé. Você não entra em pânico porque você já sabe no fundo da sua alma que tudo está se alinhando para o seu bem. Essa é a blindagem. Essa é a proteção que nenhuma circunstância externa pode penetrar.